mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, começando mais um podcast Podnistas. E antes de começar, na verdade, já segue a gente nas redes sociais para ajudar esse projeto, para que ele possa continuar por muito mais tempo e levar informação para vocês. Hoje a gente vai começar um mês inteiro falando sobre saúde mental e a primeira convidada é a Ana Beatriz Martins, que é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a saúde mental. Vamos lá? Então, Ana, ou Bia, né? Acho que Bia é melhor. Bia, fala um pouquinho de você, se apresente para o pessoal. Tudo bem, gente? Eu sou a Bia, eu sou formada em psicologia há uns 2 anos e meio e venho atuando tanto na área clínica quanto em áreas mais específicas de acompanhamento terapêutico e acompanhamento escolar e entre outras coisas. Maravilha. Vamos então direto ao assunto. O que é a saúde mental? Saúde mental a gente costuma dizer que é saúde. A gente cuidar tanto que está do lado de fora quanto que está do lado de dentro. E isso implica muitas coisas. A gente cuidar da nossa rotina, a gente respeitar os nossos limites, até coisas mais específicas como tratamento de algum transtorno mental que a gente possa ter, fazer um acompanhamento de alguma fase difícil que a gente está passando, ter uma rede de apoio que a gente possa contar com ela em situações difíceis. E é isso, a gente buscar qualidade de vida, assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida e dá atenção ao que está dentro também. Então, é o exercício que a gente faz toda semana, né? Pelo menos 3 vezes na semana, a gente também teria que ter esse cuidado com a nossa saúde mental. Exatamente. A saúde mental ela é um pouco mais específica, né, do que a saúde física, né? Se a gente for no nutricionista, ela vai falar, faz atividade física pelo menos 3 vezes na semana e até uma alimentação específica para você. Às vezes, para mim, pode auxiliar um pouco na minha saúde mental, no meu autocuidado, eu ter uma meia hora para fazer a minha skincare no dia. Para algumas outras pessoas, fazer a skincare pode ser um saco. Então, desde as coisas mais específicas que fazem bem pra gente, até a gente chegar num acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, tudo isso é cuidar da nossa saúde mental. Então, a saúde mental, ela começa primeiro com o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Exatamente. É muito importante a gente ter, no nosso dia a dia, coisas que a gente gosta. Porque a gente chama isso, na área que eu trabalho, de reforçadores. Que são coisas que a gente tem acesso, que a gente ganha durante o nosso dia, que fazem com que a gente continue fazendo isso. Então, eu faço balé, por que eu continuo indo pro balé? Porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu gosto de dançar. E são coisas, assim, essenciais. Elas, tanto para questão de liberação de hormônio, que faz a gente se sentir bem, quanto a gente está fazendo uma atividade que a gente gosta, que a gente se diverte, e que a gente simplesmente gosta, que faz bem, assim. Então, a gente cuidar dessas coisas no nosso dia a dia já são primordiais, assim, já é a gente começar a se cuidar e ir prevenindo que essas coisas, que coisas um pouco mais graves possam acontecer. E lógico, nem sempre vai prevenir, né? Por exemplo, eu posso cuidar completamente da minha alimentação, mas eu sair pela porta da minha casa, eu tropeçar, torcer o tornozelo. Aí eu preciso de ajuda médica também. Sim. Então, é importante a gente cuidar do nosso dia a dia, fazer o máximo possível, lógico que não é todo mundo que tem, né, esse privilégio de conseguir fazer uma atividade física, de ter acesso a um nutricionista e tudo mais, mas fazer o possível para você se sentir bem dentro do que está na sua mão, no possível. Então, tudo isso, a gente tomar um cuidado com a gente, em relação a trabalho, em relação a relacionamentos, em relação ao nosso dia a dia em casa, com a família, é saúde mental, coisas que a gente pode se sentir bem. A gente conhece pessoas que têm tudo na vida, entre aspas, que tem casa, tem um emprego bom, é casada e não sei o quê, mas está muito triste. E pessoas que não têm absolutamente nada, sem estar passando por dificuldades e tudo mais, mas está bem. Então, lógico, né? Uma pessoa que passa por dificuldades tem os seus sofrimentos também, mas a gente vê, né, que
nem tudo, não é uma coisa significa outra. Não é porque você tem uma vida boa que você vai estar feliz. E não é tão simples assim, né? Porque às vezes as pessoas querem medir a mesma moeda para todo mundo, né? Então, e a gente tem muito isso na sociedade, né? De você tem que ter uma casa, um carro, um filho, um cachorro, um pet, uma mulher, um marido, e daí então você vai ser feliz. E na verdade a felicidade não necessariamente precisa entrar nessa caixinha. Exatamente, principalmente a nossa geração também, que a gente cresceu com... Não, minha mãe, quando tinha a minha idade, eu já tinha 5 anos. Ela já estava casada, meu pai já estava trabalhando, sustentando eu e ela. E eu tenho 25 anos e ainda moro com meu pai. Então, assim, a gente também, na nossa geração, a gente vê essa troca de valores e a gente sofre com isso também. Sofre. Todo mundo, a gente vê o tempo todo no Instagram, todo mundo falando, a Raíssa, com 13 anos, está ganhando Oscar, olha, está ganhando medalha de ouro nas Olimpíadas no Japão, e eu aqui com 25 jogo LOL. Então, assim, a gente vê, a gente até ri, né, mas tem pessoas que isso pesa, né? Que acaba levando a sério, né? Acaba ficando muito pesado, assim, essas questões de valores, que vão a outras coisas, tipo, isso é besteira, você não devia estar sofrendo por causa disso. Minimizar, né, o sofrimento do outro. Exatamente, a gente tem que validar o sofrimento do outro, e é difícil pra gente, porque a gente é ser humano também. Às vezes é difícil a gente ver uma pessoa reclamando e sofrendo por ter uma coisa que a gente queria ter muito. A gente fica com aquela sensação de que a pessoa tá reclamando de barriga cheia. Mas cabeças e cabeças, pessoas e pessoas, vidas e vidas. É muito difícil, é uma desconstrução que a gente tem que fazer para não cair, para não piorar o quadro de pessoas que já podem estar passando por uma situação difícil. Você acha que um primeiro passo para ter uma saúde mental, primeiro sua, né? Porque eu acho que é importante primeiro a gente cuidar sempre da gente, e depois do coletivo é a gente parar de se comparar e parar de querer apontar dedos? Nossa, mas eu acho que isso é a solução para, assim, 70% dos problemas que existem, assim, porque... a gente vê, nem nas próprias redes sociais, existe um grande problema em relação à comparação. Nossa, nos últimos anos aumentou muito o número de pessoas buscando cirurgia plástica, levando como referência a figura do filtro. Nossa. Então, existem ideais que são apresentados que se tornam os ideais de status, o padrão, digamos assim. A beleza atual, né? Exatamente. Que tá em alta. Então, existe muito essa questão de comparação e realmente é um agravante tanto assim pra gente que se compara, quanto a gente que compara o outro também. Então, isso é ruim pra gente e é ruim pros outros. Tudo que acontece com o outro e o que a gente faz pode fazer mal pra eles, a gente está sujeito a passar por isso também. Sim. E como que a gente identifica quando a gente precisa, por exemplo, de uma ajuda, né? Antes de a gente desenvolver realmente um transtorno? É muito importante, assim, a gente saber identificar quando a gente não está bem. A gente identificar quando é um sofrimento que tudo bem, é normal. Quando você está triste porque você perdeu algum ente querido ou sofreu alguma perda. É normal a gente ficar triste. E acontece, mas é legal a gente conseguir identificar quando isso está extrapolando, sabe? Quando está prejudicando a sua vida. Não só assim com depressão, por exemplo, quando a gente fica muito triste. Mas com outras coisas, por exemplo, caraca, ultimamente eu tô bebendo demais. Ou, putz, eu não tô querendo sair faz um bom tempo, meus amigos estão falando que eu tô ficando muito tempo em casa. Ou simplesmente, nossa, esse mês passou eu nem percebi, eu acho que eu não tô muito bem. Então, nem identifica, né, o que está acontecendo. Exatamente. E é um trabalho a gente conseguir desconstruir, a gente conseguir se libertar desses ideais que falam que a gente não pode sofrer. Porque a gente vive muito essa vibe aí de gratidão, que a gente tem que amar tudo. Gratiluz. Gratiluz e tudo mais. Então, já agradeceu, já bateu palma pro sol hoje. Então, assim, é muito importante a gente saber valorizar as coisas da vida que a gente tem, lógico. Mas imagina pra uma pessoa que já tá triste, ela olhar, caraca, eu não, que horrível que eu sou, eu tenho uma vida perfeita e eu não tô feliz, porque eu não tô feliz. Então, a gente ficar enfiando goela abaixo essa coisa de raiva e tristeza são ruins, você tem que ser feliz, é péssimo. Sim. Péssimo, assim, faz a gente se sentir culpado por estar triste, faz a gente achar que
isso não merece atenção, faz a gente ter receio de compartilhar isso por conta de um julgamento. Eu tenho a impressão de que as pessoas, elas acham que existem 2 sentimentos. Ou você tá muito feliz ou você tá muito triste. E eu, na verdade, depois de terapias e de conversar com outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o sentimento ideal que você tem que buscar é uma plenitude. Você não tá nem super feliz, nem triste, mas você consegue identificar os 2 sentimentos, né? E você consegue passar os momentos em que você vai estar em um e em outro e continuar vivendo, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente superar os 2 sentimentos e continuar se sentindo bem de uma forma geral, né? Sim, a gente busca isso, assim, até nas pessoas que têm os transtornos mentais. Esses transtornos, eles são crônicos. Uma pessoa que tem déficit de atenção, ela sempre vai ter déficit de atenção. E uma pessoa que tem depressão é um transtorno crônico também. Mas o que a gente tem que trabalhar é você conseguir viver com isso, você conseguir lidar com isso. Você saber quando você está começando a ter um episódio, e aí você saber o que te faz bem, o que você precisa fazer para esse episódio não se esticar em um episódio, em uma depressão maior. Sim. Então, quando a gente tem déficit de atenção, eu sempre esqueço a chave de casa. Então, eu vou criar aqui um jeitinho, vou colocar a chave num lugar específico para que eu nunca esqueça. Então, a gente conseguir conviver com isso. E a gente saber que os altos e baixos fazem parte da vida. Sim. Mas é importante que eles não sejam algo que derrubam a gente, que a gente sofra demais. Eles existem, mas que a gente tem essa noção de que a gente consegue conviver com isso de maneira saudável, lógico. Sim. Se não tá saudável, a gente precisa buscar ajuda. Eu vejo assim, não sei, trazendo às vezes para ajudar as pessoas de uma forma palpável, assim. Eu passo por psicólogo, já vai fazer acho que uns 4, 5 meses. Até então, eu nunca tinha realmente sentido a necessidade. Eu tenho a minha irmã, é a minha rede de apoio maior, assim. Então, sempre que eu me sentia meio triste, meio ruim, tenho amigas também que são maravilhosas na minha vida, então elas sempre foram minha rede de apoio. E quando eu comecei a identificar que tinha assuntos, por exemplo, de que pra mim era muito difícil conversar sobre, eu falei, então eu acho que tem uma questão aí. E foi isso que eu mesmo levei pra psicóloga. E foi muito engraçado que ela até fala pra mim, assim, que eu não sei nem se é ético, na verdade, mas ela fala assim, ela trata homens e mulheres, e daí ela fala assim, é engraçado que, né, ela trata bastante casais e sobre relacionamentos. E ela falou assim, é engraçado que quando uma mulher traz um problema, às vezes em 1 ou 2 sessões a gente já superou esse problema e a gente já tá em outro. E ela fala que tem alguns pacientes homens mesmo que acabam demorando, se estendendo mais em alguns assuntos e acabam voltando. Então, é um processo mesmo, né? As pessoas acham que eu vou participar de 1 sessão, 2 sessões e resolvi. E, na verdade, não é assim. Como que a gente consegue explicar mais ou menos para essas pessoas que às vezes têm até uma ansiedade, né, para resolver logo, como que é um processo de tratamento mesmo? Essa questão, assim, que a gente geralmente espera que tenha começo, meio e fim, isso é uma sequela do modelo médico que a gente tem. Geralmente, você vai numa fisioterapia, você tem a quantidade de sessões para você melhorar daquele problema. Você tá com câncer, você tem uma quantidade de sessões de rádio ou quimioterapia para até resolver aquele problema. E a psicoterapia é um modelo diferente porque não vai resolver um problema. Eu até uso até esse exemplo, eu falo assim, a gente não vai resolver em 1, 2 anos um problema que você vem negando há 15 anos. Então, é uma coisa difícil. Sabe, tudo aquilo que você estava escondendo debaixo do tapete, você vai vir na terapia e eu quero cavar tudo. A gente vai abrir todas essas feridas. A gente precisa entrar. E vai doer. E vai ser ruim, provavelmente, a princípio. Exatamente. A psicoterapia, no começo, assim, para algumas pessoas é difícil. Porque a gente precisa conversar sobre coisas que a gente passa muito tempo escondendo por motivos de, às vezes, a gente não quer aceitar que a gente está com aquela dificuldade, porque a gente tem toda uma cultura que ensina a gente que a gente não pode ter problemas, que a gente tem que aguentar, aquele smile through the pain, sabe? Então, tem toda essa desconstrução, a gente sempre fala, aceitar que você precisa já é o começo, assim, que você precisa de ajuda. E aí, existem pessoas que ficam muitos anos, né, na terapia. Eu, geralmente, faço assim, se em 3, 4 anos a pessoa está em acompanhamento comigo e a gente ainda está trabalhando a mesma queixa do começo, eu encaminho. Porque, a gente está há muito tempo junto, o que eu estou fazendo talvez não esteja te ajudando. Então, eu encaminho. Mas se eu já estou há um tempo com a pessoa, e essa pessoa, a gente conseguiu achar uma solução, superar aquela queixa inicial, e ela continuou comigo
para ir acompanhando as coisas que vão surgindo na vida naquele período, tudo bem. Pode ficar na terapia por quanto tempo a pessoa quiser. Então, é um processo muito individual. Tem pessoas que fazem a terapia, eu vou fazer a terapia por uns 6 meses porque meu pai morreu e eu tô muito triste. E às vezes aqueles 6 meses resolve pra ela trabalhar melhor o luto. Às vezes uma pessoa fica anos na terapia porque gosta de conversar. É um processo muito individual. E quando a gente tem esse modelo médico de que você vai pro hospital, você vai tratar quando você tem um problema, quando já tá doendo, quando já tá exposto, e existe um prazo para aquilo curar, porque as dores e feridas físicas fácil, né? A gente enxerga, trata e ela vai sarando sozinha. Ela vai sarando eventualmente, nosso corpo vai sarando ela. As feridas e a dor emocional, elas não vão sarando sozinhas, que nem as nossas feridas físicas. Se a gente não entrar em contato com elas, elas vão ficar lá. E elas estão lá ainda. E uma hora, elas saem de alguma maneira. A gente tem um termo que usam que é sintomas psicossomáticos. Que é quando você tem sintomas físicos causados por algo que está dentro de você. Sim. Então, às vezes, você tá muito ansioso e, de repente, você começa a ter febre. Ou falta de ar, né? Que eu acho que é o mais comum. Falta de ar também. Então, acontece isso. Se não sai pela sua boca, vai sair de outra maneira. A cabeça é a dona do corpo todo, né? Então, se a nossa cabeça não tá boa e ela precisa de ajuda, provavelmente ela vai mandar algum sinal, né? Pra gente identificar mesmo, se a gente não conseguir, se ela não conseguiu, né? Propriamente os pensamentos, te mostrar que você precisava de uma ajuda, ela vai passar pro corpo, né? Não, com certeza. E foi feita uma pesquisa um tempo atrás, para falar sobre, justamente para pesquisar sobre como que o nosso cérebro trabalha a questão da rejeição. Então, foi até engraçado a chamada, era, se você foi rejeitado, venha fazer essa pesquisa. E aí chegavam as pessoas, eles mostravam a foto da pessoa que as rejeitou, e aí eles faziam a tomografia, e eles viram que a área ativada do cérebro é a mesma área do controle da dor física. Então, o nosso cérebro, ele interpreta a dor física de maneira muito similar à dor emocional. Nossa. Então, quando a gente fala que a gente tá tão triste que dói, nosso cérebro interpreta que dói. E todo mundo tem uma coisinha. Eu, quando eu tô triste, eu sinto dor na boca do estômago. É sempre. Então, o meu é na garganta. Fecha a garganta. Então, o nosso cérebro, ele interpreta. E o nosso corpo, a gente diz que nós somos seres biopsicossociais. Que a gente tem essas 3 coisas que estão em volta da gente, do nosso comportamento e tudo mais. Bio, que é o biológico, o que é biológico inerente da nossa espécie. Então, comportamentos como comer, dormir, reproduzir, essas coisas são inerentes. O medo, a ansiedade, são inerentes da nossa espécie. Psico, que é o que está na nossa mente, na nossa vida como indivíduos. E o social, que é o que está à nossa volta na comunidade que a gente está inserido. E a gente tem uma defesa biológica à dor, que é fugir dela. Quando a gente sente muita dor, o nosso corpo desliga, a gente desmaia. Sim. Então, quando a gente sente a dor emocional, a gente também quer fugir. Então, acabei de terminar o meu relacionamento, vou pra balada amanhã, vou encher a cara, vou ficar com um monte de gente. Vou me encher de coisa na agenda pra eu não pensar nisso. Exatamente. E tem outras coisas também, às vezes a gente desconta, tem pessoas que descontam no álcool, tem pessoas que fingem que nada está acontecendo e ficam ali no trabalho o tempo todo, foca 100% no trabalho, e às vezes a gente tem a desistência, que aí é quando a gente chega no ápice do sofrimento, que é o suicídio, que a gente fala que é a última fuga, é a desistência. E é meio que, pra quem tá nessa situação, é a única solução que ela enxerga. Exatamente. É algo relacionado a você encerrar aquilo que você está sentindo, é quando você vê que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, a gente não tem esse costume de abraçar a nossa dor, de olhar para a nossa dor e ver o que a gente está sentindo, o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo assim. Sim. A gente tem o costume de fugir dela e se esquivar dela. E, na verdade, a gente tinha que abraçar ela, né? Exatamente. Abraçar e fazer as pazes, talvez, com ela. Exatamente, porque fingir que ela não tá lá não significa que ela sumiu. E coisas que ficam no mundo das ideias, mental, é fácil a gente fingir que não tá acontecendo. Digamos, às vezes a gente se distrai com amigos, com bebida, com trabalho. Mas ela tá lá, com o celular. Mas ela tá lá. E ela vai permanecer lá. Não vai sarar naturalmente que nem uma ferida física. Então, é muito importante a gente começar a dar atenção pro que a gente tá sentindo. E assim, hoje é domingo. Ontem eu falei, amanhã domingo vai estar um solzinho de boa, vou sair caminhar.
Mas eu acordei e não tô muito afim de caminhar, fica em casa. Não se força, né, a fazer coisas que você realmente não tá sentindo. Exatamente. Então, a gente ter atenção aos nossos sentimentos e não se sentir fraco por você estar triste. Porque... fazer uma terapia também é um autoconhecimento, né? Para você conhecer seus limites, saber o que você realmente quer. A gente até começou, né, falando sobre que a saúde mental é a gente identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Só que para a gente identificar isso, às vezes a gente precisa mesmo ouvir do outro e conversar, né? E ver como que a gente reage a cada coisa. Exatamente. E às vezes, para a gente descobrir o que a gente gosta, a gente precisa de exposição. Então, a gente precisa de oportunidades para conhecer essas coisas novas que a gente tanto gosta. Sim. Então, é uma das coisas que, assim, até nisso a gente pode entrar em questões de políticas públicas. A gente precisaria de investimento, por exemplo, em esportes, investimento em projetos sociais, para a gente não pensar só em prevenção ao suicídio, a gente pensar em saúde mental, exatamente, maneiras de fornecer saúde mental. A gente não é assim, tô com depressão, vou jogar futebol. Não é assim. Mas, quando você tem uma rede de apoio e você está rodeado de coisas que são reforçadoras para você, o seu corpo não cai tanto a produção de oxitocina, você pode ter acesso a coisas que você gosta. Então, você tem ali uma ajuda. Já ajuda. E, na verdade, a gente não pode esquecer que a saúde mental, até me corrija se eu estiver errado, não é uma coisa que você vai, por exemplo, ir apenas ao psicólogo e ali você vai conseguir solucionar tudo. Às vezes você precisa de outras coisas também, melhorar a sua alimentação, começar a fazer mais esportes, independente do esporte que for, às vezes fazer uma caminhada, às vezes, né, fazer uma coisa de 10 minutos na sua casa, mas realmente movimentar o corpo para auxiliar que ele consiga, né, se recuperar. Com certeza. E sem contar que às vezes precisa de ajuda medicamentosa também. Então, eu sempre uso essa analogia, que se tem um prédio em chamas, a causa do fogo está lá dentro, vamos lá, um fogão que está vazando gás. Eu posso chamar todos os bombeiros da cidade jogando água lá. E não vai resolver, porque a causa está lá dentro. Mas aí eu consigo entrar com tanto fogo assim para resolver a causa que está lá dentro? Não. Então eu preciso de uma ajuda para pelo menos diminuir o fogo para eu conseguir entrar. E gastar totalmente o gás, né? Provavelmente que está sendo expelido lá. Então, o que a gente faz? Como é que eu vou tratar uma pessoa que tem síndrome do pânico se o pânico não permite que ela saia de casa? Então, a gente podia precisar de um auxílio médico, de um remédio, para essa pessoa conseguir sair de casa e ir à terapia comigo. E então, a gente só apaga o fogo o suficiente para a gente conseguir entrar aí na causa. Porque os remédios, eles cuidam dos sintomas. Então, se você esquece o comprimido em um dia, os sintomas podem voltar. Sim. Então, a gente precisa desse conjunto. Muitas vezes, o auxílio médico, então a consulta com o psiquiatra e o psicólogo também, para ajudar ali na causa. Porque fica uma coisa meio assistencialista, né? Você segura, controla lá os sintomas, mas a causa mesmo lá dentro continua. Então, precisa muito desse conjunto. A gente precisa de uma rede de apoio multidisciplinar. Eu acho isso super importante, porque às vezes as pessoas realmente acabam achando que o remédio vai ser milagroso, né? Vai fazer todo o serviço e, na verdade, ele pode até fazer no começo, mas depois acaba voltando alguns dos sentimentos, das angústias que já sentiu. Não, com certeza. E outra, isso também é um reflexo do modelo médico, né? Se eu tô gripada, tem um vírusinho dentro de mim que o remédio vai me ajudar a matar. Sim. Mas não existe o vírus da ansiedade dentro do seu cérebro que o remédio vai ajudar a matar. É uma coisa mental, é uma coisa dos seus sentimentos. Então, ele vai controlar os sintomas. Eu já conheci uma moça que ela tomava o remédio para ansiedade. Ela falava, eu ainda tenho as preocupações da ansiedade. Eu só não tenho tremelique. Eu só não tenho a suadeira. O tremelique é ótimo. Eu só não tenho o coração palpitando, mas eu ainda tenho as mesmas preocupações. Eu só não tenho as respostas fisiológicas mais, porque ele controla os sintomas. Sim. Então, é na terapia que ela teria que trabalhar essa questão de como que ela vai lidar, como que ela começa a não ter essas preocupações que ela acaba tendo, assim. Então, é essencial, assim. E a gente também, como a gente tinha falado, né, levar em consideração que não é todo mundo que tem acesso a um tratamento psicológico. Então, a gente sempre vai indo por etapas, assim. Você cuida bem de você. Se ficou difícil, você não consegue ter um autocuidado e tudo mais, vamos procurar uma ajuda psicológica. Sim. E aí,
é importante ter tanto acesso a um psicólogo quanto acesso a uma academia, a uma coisa que vai te fazer bem. Era importante a gente ter fácil acesso ao tratamento. Mas infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade, assim, algumas pessoas, tanto por estigma, por questões sociais, quanto por acessibilidade, assim, de não ter muitas políticas públicas voltadas ao atendimento psicológico e psiquiátrico. Quando a gente fala de buscar atendimento, nem sempre existe uma orientação de como você encontra atendimento, como você pode buscar, onde você pode encontrar um atendimento acessível e de qualidade. Então, tem muita coisa em volta, assim, pra gente discutir, além da pessoa que está doente. Não é só ali a questão, tem muita coisa envolvida. Então, de políticas públicas, o que a gente vê, e na verdade é por isso que a gente está fazendo esse programa, é, por exemplo, a campanha que acontece agora em setembro, que é o Setembro Amarelo. O que você acha sobre essa campanha? Ela acaba ajudando ou é só um foco uma vez por ano e, na verdade, poderia ser feito mais, né? Eu acho que sempre dá para fazer mais, né? Eu acho que o objetivo da campanha podia estar um pouco mais claro, sabe? Porque prevenção ao suicídio, legal. Primeiro, qual suicídio? Porque a gente tem o suicídio por depressão, a gente tem o suicídio por acidente, a gente tem o suicídio que é o que vem depois de um feminicídio. Então, existem casos de suicídios em alguns países, se eu não me engano, no Japão. Acontece que um homem comete o suicídio para ele conseguir o dinheiro do seguro de vida para a família, porque ele não conseguiu um emprego para... Isso, sim, é uma taxa relativamente alta lá. Então, eu acho legal, assim, seria legal se a gente deixasse específico se é uma questão, voltada... De saúde mental, ou isso. violências, né, em geral. Isso, com certeza. E aí, a gente também ter essa orientação de... Não é um dia, não é um mês voltado para você. Seja legal com seu amigo que tem depressão. Não, é um dia para você... você ter o dia mesmo, o mês de você enaltecer uma coisa que precisa ser feita todo dia. Que é você se cuidar de você e você também cuidar do outro. Seria mais uma campanha de entenda e acolha quem tem depressão. Então, você acha que falta informação mesmo, né, nesse... Sim. Porque eu vejo como um projeto, uma campanha, né? Então, falta talvez um guia, que nem você falou, de como a pessoa procura ajuda, como a pessoa identifica, né, que talvez ela precise dessa ajuda, e menos do que às vezes a gente vê nas redes sociais de todo mundo postando alguma coisa de amarelo e falando para ser empática, sendo que é uma qualidade que todo mundo deveria ter todos os dias. Não, empatia, todo mundo tem que ter empatia, mas... a gente fala muito de empatia, mas a gente vê o tempo todo coisas como o filho lá da Valkyria de 16 anos que cometeu suicídio por conta de cyberbullying. A gente vê a Luísa Sonza sendo atacada por ter se divorciado. Então, a gente fala muito de empatia, mas ao mesmo tempo a gente vê muita crueldade também. Sim. E ninguém faz nada. Se você conversa com uma pessoa... Eu nunca conheci ninguém que atacou a Luísa Sonza, por exemplo. Eu também não. Então, todo mundo que fala com a gente é lindo, maravilhoso. Sim. Mas existe essa questão. E, sim, eu acredito que essa campanha poderia ser um pouco mais voltada para orientação do que você, como amigo, pode fazer. Porque, lógico, a gente não pode exigir de um amigo uma postura de psicólogo. Sim. Porque a gente passa 5 anos fazendo isso. A gente passa 5 anos, no mínimo, estudando. E a gente ainda tem as nossas restrições. Então, quando a minha mãe teve depressão pós-parto, eu não consegui ajudar ela. Porque a minha mãe é diferente de ser uma pessoa que eu construí ali uma relação profissional, que eu tô ali para ajudar ela, e uma pessoa que eu amo, que me criou, que eu tenho uma relação emocional. Então, nem a gente que é psicólogo consegue ajudar todo mundo que está à nossa volta. Imagina quem não é psicólogo e que tá tentando ajudar um amigo. Então... é muito importante a gente cuidar bem da gente, pra gente tentar ao máximo, né, evitar que essas coisas aconteçam com a gente, e a gente também tá bem pra conseguir acolher uma pessoa que precisa da nossa ajuda também. Sim. A gente saber os nossos limites, a gente saber quando a gente não dá conta, porque senão, ao invés de uma pessoa mal, viram 2. Então, a gente saber qual que é o nosso papel como amigo, e a gente saber, se a gente não tiver bem pra acolher aquela pessoa, a gente saber ao menos orientar. Então, se chegar um amigo seu falando que tá com pensamentos suicidas, o que você faria? Assim, você sabia dizer, vai para tal lugar que lá tem atendimento e lá você consegue um atendimento médico?
Então, seria mais nisso, a gente trabalhar um pouco no lado de quem tá de fora, não só focar em se você tá mal, busque ajuda e não sei o que. Não vamos focar em quem tá em volta também, porque tem gente que delega muito, que nem a gente falou. A gente não dá atenção ao que a gente tá sofrendo. E às vezes a gente começa a reparar quando um amigo fala, cara, você nunca mais saiu com a gente. Você tá muito tempo na sua cama, o que tá acontecendo? Você quer conversar? Então, faz falta. Ter um olhar com a galera em volta também, né? Exatamente. E a gente falando aqui parece fácil, mas não é fácil. Não. Às vezes a gente fica pé da vida porque nosso amigo não responde no WhatsApp e fala, não vou falar mais com ele, então não quer falar comigo, não quer nada com a gente. Sim. Então a gente não sabe o que tá acontecendo com aquela pessoa. Nossa produção ficou com uma dúvida. O que é exatamente um suicídio de acidente? Por exemplo, você tomar a dosagem errada do seu remédio. Então, coisas assim podem acontecer. Você não ter a intenção de se matar, mas às vezes acontece. Às vezes, quando a gente fala de suicídio, sempre tem aquela pessoa que fala, mas às vezes quer chamar atenção. Então, assim, eu vi uma professora em uma aula uma vez falando que ela já acompanhou um caso que uma família falou, meu filho de 9 anos tentou suicídio, mas a gente não vai levar ele para terapia, porque a gente sabe que é só atenção. Nossa, gente, que preocupante isso. Então, a gente fala, primeiro, você fez uma análise clínica para concluir que foi atenção? E segundo, pode ter sido por atenção? Pode. Mas não olha para ele. O que está acontecendo dentro da sua casa para o seu filho de 9 anos sentir que ele precisa quase morrer para a mãe olhar para ele? Então, pode acontecer como uma tentativa desesperadora de conseguir pedir socorro, de conseguir uma atenção. Porque quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma pessoa que durante a vida ela provavelmente sofreu muitas punições. Então, quando a gente acaba passando por umas situações ruins, a gente quer evitar essas situações. Só que a gente acaba evitando coisas que estão relacionadas. Então, vai só se esquivando para evitar aquele sentimento. fugindo. Então, não vou sair sexta-noite porque da última vez que eu saí deu problema. Então, fiquei com uma pessoa e deu errado, então eu vou para outra balada. Aí acaba que você evita mais ir pra balada. Aí acaba que você evita sair ao ponto de sair da cama. Se eu sair da cama, alguma coisa vai acontecer, uma coisa ruim acontece. Sim. Então você fica cercado de coisas ruins, assim, as coisas boas que você tem na vida perdem o valor. Quando a gente tem muitas coisas ruins à nossa volta. É quando a gente não consegue lidar bem com sentimentos. A gente não é ensinado a lidar bem com as nossas emoções, a gente é ensinado a reprimir elas. Você acha que tinha que ter alguma matéria na escola, alguma coisa que explicasse mais sobre os sentimentos? Tinha, se eu não me engano, até os anos 70, 80 tinha psicologia no ensino médio e fundamental. E não lembro por que saiu. Mas era muito importante a gente tanto que quando a gente vai acompanhar uma pessoa com depressão, lógico, cada caso tem a sua individualidade, mas a gente trabalha muito nessa questão de fazer essa pessoa voltar a ter acesso às coisas que ela gosta. Porque sempre tem essa visão de que tudo que tá à minha volta é ruim, tá tudo ruim, assim, e tudo mais. Então, a gente tem que ver se também não tá acontecendo uma autossabotagem, no sentido de, quando os seus amigos te chamam pra sair, você sai. Fala, não, porque vai ser ruim, não vai ser legal. A gente fala, vai pra ficar 5 minutos. Só pra você se arrumar, ficar 5 minutos e voltar. Então, a gente começar a reativar esse contato com essas coisas que eram boas para essa pessoa, pra gente, aos poucos, essa pessoa ir lembrando, sabe, do que faz bem para ela, do que ela gosta. Então, é muito importante. Uma coisa muito importante é que eu não vejo ninguém falando que deveria muito ter, que é a questão da saúde do homem. Porque as taxas de tentativas e de suicídios é bem maior em homem. E a gente vê que nossa cultura, homem não chora. É repressiva, né, com os sentimentos do homem. Exatamente. Então, a gente já tem uma cultura que a gente não pode sofrer. E com o homem isso é mais pesado ainda. Isso leva para outras situações. A taxa de câncer de próstata é muito alta porque os homens evitam ir no médico fazer o exame. O meu próprio pai tá com uma mancha na bochecha que só cresce. Não vai ver. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, vai no dermatologista. Gente, o meu pai, é engraçado que o meu pai, ele fuma e ele bebe cerveja todos os dias. Então, teve, acho que uns 2 anos atrás, ele começou a sentir dor na barriga. E daí, na cabeça dele, ele já estava com câncer de pulmão, ele ia morrer. Ele não queria, né, que ninguém ficasse sabendo enquanto ele realmente não morresse.
Aí começou a ter dor, até que uma vez ele basicamente desmaiou. Aí ele foi ver, era uma pedra na vesícula. Então, assim, o problema era minúsculo, mas ele ficou pelo menos 6 meses sentindo dor pra daí ele decidir fazer alguma coisa por conta de, tipo, não, já, tipo, tá tudo certo, já tá feito o meu futuro, sabe? Uma coisa assim que não faz sentido. Sim, meu pai fala, não, só vou pro hospital quando é tiro. Nossa, meu Deus. Bom, então, recadinho para os homens. Se cuidem, por favor, cuidem de vocês, né? Porque a gente sabe, lógico, e isso é uma das coisas que a gente precisa, inclusive, conversar aqui, que a gente bota muita pressão, né, em cima... A gente não, eu não boto. A sociedade acaba botando muita pressão nos homens de tipo, eles têm que ser o provedor, eles têm que ser os machões, eles têm que, né, ser, sei lá, indestrutíveis, e isso não existe, né? Somos seres humanos e precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então, se cuidem, por favor. Tá liberado de chorar. Tá liberado de chorar. Fica à vontade. Tá liberado chorar no ombro de um amigo, chegar, mano, eu não tô bem, bora sair, bora conversar. Tá liberado falar que ama amigos, amigas, pai, mãe, tio, tia, tudo isso é importante. Pode abraçar o amigo, não vai trocar de sexualidade com esse contato físico. Sim. Tá tudo liberado, pode ficar de boa. Uhum. E é isso, assim, a gente tem que ficar... Eu acho que a gente devia, tudo isso que a gente conversou aqui, a gente devia ter uma divulgação maior em relação a como você pode identificar em você, em um amigo, qual é o seu papel como amigo para ajudar essa pessoa e qual é o seu papel como uma pessoa que não vai piorar isso. Sim. Porque às vezes um comentário pode piorar. Eu tento tomar um cuidado, assim, de que quando uma amiga minha fala que tá grávida, eu não dou parabéns. Eu pergunto como que você tá. Se ela fala, eu tô feliz, eu falo, então parabéns. Então, assim, é um treinamento, é difícil, não é de um dia pro outro que a gente vai começar a considerar todas as coisas que podem estar passando na vida de uma pessoa. Uhum. Mas é importante a gente, pelo menos, começar. E aí, a gente não focar só na pessoa que já está doente. Vamos, então, tentar ampliar. Tem muita coisa que envolve ali uma pessoa que está com depressão. Sim. Tem a vida dela, tem a nossa cultura, tem muita coisa. Então, vamos apertar aí o governo para investir em projetos sociais, para investir em políticas públicas que foquem em saúde mental, porque a gente tem acesso gratuito à psicoterapia? Tem, a gente tem os CAPs. Uhum. Mas é focado em casos mais graves, mais extremos, e às vezes não tem vaga. Sim. Então, e geralmente você tem que passar por uma UBS antes de ir pro CAPS. Então, é muito importante a gente não só falar da pessoa que tá mal, mas a gente falar como a gente ajudar, não só vai lá no psicólogo. Sim. Porque Dá um caminho, né, pra ela. Dá um caminho pra ela começar a se cuidar e a gente criar estratégias pra gente se cuidar, mantendo a nossa saúde mental mesmo, porque... Com certeza. Exatamente. Só dizer, se você estiver sentindo isso, busque ajuda. Beleza. É muito aberto, né? Muito aberto, muito aberto. Mas e aí, como é que eu aceito que eu tô sentindo isso? Como é que eu procuro essa ajuda? Como é que eu identifico qual é a ajuda que eu preciso? Com quem eu converso? Sim. O que isso significa? O que é isso que eu tô sentindo? Isso é uma doença? Isso é uma fase? O que é isso? Né? Então, buscar a ajuda que for, assim, e não desistir. Antes de qualquer coisa, antes de falar de qualquer técnica, de psicólogo, de qualquer técnica, assim, não desistir de buscar ajuda. Sim. Não se aceitar por estar sentindo aquilo, né? Não aceitar que aquilo é normal. Acho que é o princípio, né? Que às vezes a gente acha que é normal, as pessoas vão falar que é frescura, mas se tá ruim, não é normal. Exatamente. Eu sempre uso o exemplo de uma cena lá do Divertidamente, que eles estão lá na biblioteca de memórias, tem lá a fileirinha das memórias felizes, e aí a tristeza vai passando a mão e as memórias felizes vão ficando tristes. Então, a depressão, ela é um transtorno mental, ela é uma doença. Então, eu sempre falo, você tem a sua visão das coisas. Quando você está com depressão, é como se você colocasse um óculos que muda a sua visão das coisas. Então, é muito legal você conseguir olhar para assim, eu não costumava querer ficar o dia inteiro na cama, o que está acontecendo? Você ter essa noção de que você tá mal, não é quem você é. Se você tem depressão, uma pessoa deprimida não é quem você é. Você tem uma doença e você precisa de acompanhamento. Então, é isso que você falou. Exige muita força de vontade quando você tomar iniciativa para se livrar de uma doença que justamente tira a sua vontade de fazer alguma coisa a respeito do seu bem-estar. Sim. Fica um ciclo. Então, você evita uma coisa que você não gosta,
Aí você começa a evitar uma coisa que pode causar aquilo que você não gosta. E aí você começa a ir evitando, acaba que você começou a questionar a sua vida. Se a sua vida vale a pena ser vivida, você precisa muito de ajuda. Porque quando a gente fala de suicídio, o suicídio é a última coisa que acontece. É quando, assim, não tem mais jeito. A pessoa... Já passou por tudo isso que você falou, né? Exatamente. Ela já evitou, já identificou que tem uma coisa que ela não gosta, ela já sentiu todas as angústias e os sentimentos que ela tem que já existir. tá com dor. Já tá com dor. Então, a gente não pode cuidar só do problema, só ali da consequência. A gente tem que ir lá atrás. Sim. O que a gente pode fazer para auxiliar na saúde mental? Resolver o que provavelmente despertou isso para daí Exatamente. Hoje se liberar disso. Exatamente. Lógico, a gente não pode ir na casa de todo mundo e resolver a briga dos pais que pode estar entristecendo o filho. Não. Mas o que a gente pode fazer é cada vez mais orientar. A gente já tem um sistema de saúde. É a mesma questão do SUS. É lindo ali no papel, mas a gente tem que cuidar da execução. Então, a gente aprimorar principalmente as políticas públicas que auxiliem na saúde mental. A gente aprimorar, melhorar a divulgação em relação ao que é a depressão, como lidar com a depressão, como ajudar uma pessoa que tem depressão dentro das suas possibilidades, dentro do seu papel como amigo que está ali do lado. E a gente fornecer acompanhamento profissional. Com certeza. E tentar ao máximo se livrar de todos esses estigmas que, infelizmente, estão aí só para atrapalhar. Sim, a nossa equipe quer dar uma palhinha. Quer falar mais alto, tá? Pra não... Deixa eu te perguntar, Bia. Eu tenho 2 amigas em específicos que são muito relutantes com terapia. Assim, extremo. Por motivos diferentes. A primeira, por não ter compatibilidade com as ideias do terapeuta com o qual ela foi. E por conta disso, ela pensa que essa experiência dela foi terrível e ela desistiu basicamente de procurar um novo profissional para ajudar. E a outra, ela frequentou 5, 6 meses um terapeuta e ela sentiu que nada acontece feijoada, que a vida dela não avançou, tudo mais, e por conta disso ela acha que psicologia não funciona para ela. Então a pergunta que eu tenho é se terapia é realmente para todo mundo, se pode existir pessoa que não vá mesmo conseguir frequentar um terapeuta, e como acolher essas pessoas que não querem fazer terapia, como tentar incentivar com que elas busquem essa ajuda. A gente vê muitas pessoas falando, né, que todo mundo precisa de terapia, mas eu discordo. Eu sinto que algumas pessoas de fato não precisam. Algumas pessoas, elas encontraram mecanismos no cotidiano dela que ajudam ela a lidar com os sentimentos dela. Porque quando a gente trabalha com uma pessoa com depressão, por exemplo, no consultório, a gente trabalha com o manejo dos sentimentos. Porque como a gente falou, não existe o manejo, uma pessoa que não aceita o término e acaba assassinando a ex-companheira, essa pessoa não tem nenhum manejo de emoções. Então, a gente trabalha essa questão do manejo de emoções. Então, algumas pessoas conseguem, elas têm um manejo de emoções bom, elas sabem, putz, eu tô meio triste, hoje eu vou ficar de boa comer uma pipoquinha, amanhã eu vou estar melhor. Jovens, geralmente, não têm essa noção de que isso passa, isso vai passar. Por isso que o suicídio, ele é a 3ª maior causa de morte de homens jovens no Brasil, num país violento. Então, assim, existe essa dificuldade, assim, em aceitar que a gente tem... que a gente precisa de ajuda, é difícil, então já é uma barreira. E aí, às vezes, quando a gente busca terapia, a gente não está completamente aberto ainda. Então, e às vezes a gente sente que a gente precisa de alguma coisa, mas a psicoterapia não necessariamente vai dar o que você precisa. Lógico, dá o que você acha que precisa, no caso. Porque a gente fala, nem sempre a psicoterapia, o psicólogo vai lá passar a mão na sua cabeça. Às vezes a gente escuta umas coisas que dói. Às vezes a gente escuta umas coisas que a gente achava que não era aquilo que a gente precisava escutar. Então, a gente já tem essa resistência de aceitar que a gente precisa buscar essa ajuda. E quando a gente busca essa ajuda não é aquilo que a gente estava esperando, a gente pode ter um pouco mais de resistência. Mas é importante, assim, tentar, continuar tentando, né? No primeiro caso, né, que a colega que teve uma dificuldade, não bateu as ideias com a primeira psicóloga e desistiu. É importante levar em consideração quantas sessões ela fez para ver se realmente aquelas ideias da psicóloga... E outra, que ideias são essas? Porque eu não compartilho minha opinião política nas minhas sessões.
Eu acho que eu tive uma questão bem clara, parecida com essa amiga dele, porque eu fui em duas. Uma primeira eu fiz, acho que 3 sessões, e na terceira sessão eu tinha a impressão de que a gente estava repetindo tudo que já tinha feito, e pra mim não estava fazendo sentido nenhum estar ali. E ela dava opinião sobre minha vida, sabe? Eu também, daí eu já não consegui. Sim. E essa segunda que eu tô passando agora, eu já, eu gosto de ir lá, eu tenho a sensação de que a gente é amiga, e ela é amiga que realmente puxa a minha orelha, sabe? Sim. Então daí já é melhor pra mim. Sim, porque assim, eu não vou dizer que não, ela tem que tentar de novo porque ela precisa. Não, porque de fato ela pode ter ido numa profissional que não exerceu o código de ética da forma adequada, por exemplo. Então, pode ter existido sim o santo não bater. O que ela relatou pra gente foi que o psicólogo foi machista. Foi a única coisa que ela relatou. Entendi. Tati, quer colocar já a sua pergunta também? Que daí a gente já continua? Não era nem uma pergunta, era só pra falar mesmo que eu tentei, desde os 18 anos, passar como psicólogo, e eu só consegui firme depois agora, assim, faz o quê? Acho que uns 3 meses que eu tô passando, né? Faz uns 3 meses, e assim, eu ia 2, 3 sessões, parava. Aí parava, ficava, sei lá, 2, 3, 4 meses sem ir, tentava de novo. Mas foi por minha causa que eu não conseguia me abrir, que eu não sentia que era o momento certo. E é só pra falar mesmo que, assim, pode ser que não dá de momento de você ir e vai bater direto com a pessoa. Eu tentei várias e várias vezes, e todo mundo falando, mas você vai tentar de novo? Pra que você vai tentar de novo, sabe? Já foi. Por que? Não precisa, né? Você viu que não dá. E, então, assim, eu fui tentando, e agora consegui. Amo Suelen, maravilhosa, se você estiver ouvindo este episódio. Não, é muito importante, assim. Além da gente estar trabalhando com um profissional de qualidade, o santo bater. Sim. Porque não adianta nada. Eu amar o meu psicólogo, a minha psicóloga, super legal, eu acho muito legal a terapia, mas ela não tá trabalhando comigo, não tá rolando ali um desenvolvimento. Eu fiz terapia por muito tempo com uma psicanalista e gostei muito, tenho muito carinho por ela, gosto muito, mas eu cheguei um momento lá que eu falei, olha, eu quero ir daqui para um outro lugar que eu sinto que a gente não vai conseguir. Então eu encerrei a terapia ali e comecei uma terapia com outra psicóloga que ela tinha um foco maior em o que eu queria conquistar. Então é muito importante a gente tentar, porque uma pessoa que tem problema nos ossos, ela precisa ir no ortopedista. Uma pessoa que tem problema na visão, ela precisa ir no oftalmo. Então, uma pessoa com transtornos mentais, ela precisa ir no profissional da saúde mental. Só que diferente dos outros, né, a gente não tem um probleminha que vai lá resolver e pronto. A gente precisa falar, a gente precisa se sentir confortável. Então, eu não sinto que todo mundo precisa de psicoterapia, mas uma pessoa que está passando, que tem transtornos mentais e está em sofrimento, um sofrimento emocional, ela precisaria passar por uma psicoterapia e seria importante ela tentar outra profissional. Se ela não gostou dessa profissional porque era uma pessoa mais de idade, não entendia muito o que eu falava, vamos procurar um psicólogo mais jovem, então? Não gostei de ficar analisando sonho e tudo mais. Beleza, vamos procurar um profissional de outra abordagem. Veja o que você não gostou nesse profissional e vamos buscar alguém que não tenha isso. E aí, se acontecer isso, de você não gostar da pessoa, falar que eu cheguei pra pessoa, falei que eu não quero levantar da cama, falou que eu tenho depressão. Não tenho depressão. Então, também tem que ver em que o seu momento, né? Que nem a Tati falou. Você saber se você tá preparado pra se abrir. Porque quando você vai na terapia... e tentar fazer uma adaptação, né? Sim, quando você vai na terapia, você vai revirar muita coisa que você passou muito tempo escondendo. E dói, né? Dói. Nossa, eu falo por mim, até na minha terapia dói. É igual minha avó minha avó tem depressão maior, assim. Desde que eu nasci, a minha avó tem depressão. Se meu tio não for no posto de saúde pegar o remédio dela, ela fica na rede o dia inteiro. E ela fala que não vai no psicólogo porque se eu for no psicólogo, ele vai achar problema. Eu falo, não vai achar problema, ele já tá lá. Aí ele só vai falar pra você, olha, isso existe. Só vamos curar, né? Tá escondidinho, vamos cuidar, porque tá escondidinho ali, mas você não tá vendo, mas ele tá respingando ali naquilo que você tá falando. Então, eu não sou desse discurso que todo mundo tem que fazer psicoterapia. Fica até tendencioso porque é meu peixe que eu tô vendendo. Mas eu acho importante a gente tentar, quando a gente quer, quando a gente precisa, até a gente encontrar um que possa ajudar a gente e não desistir. Porque
de fato, como a gente falou, não é em 6 meses que a gente vai resolver um problema que a gente pode estar carregando a vida inteira. Então, às vezes, demora para andar mesmo. Demora. Mas, se você estiver fazendo um acompanhamento em que psicólogo não vai ler sua mente. Você não vai lá sentar e ficar calado e ele tem que resolver seu problema. Psicólogo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, como é que eu vou te ajudar se você chega pra mim e fala que a sua vida tá tranquila, tá sem nenhum problema? Sim. E aí, se eu fizer uma entrevista com os pais, eles falam, nossa, ela não sai do quarto, ela se corta e não sei o que, não sei o que. Fica difícil, a gente não lê mente. Então, precisa de um companheirismo. Além de você buscar um profissional de qualidade, você precisa gostar dele, você precisa se identificar com ele. Exatamente. Então, entenda assim, o que você busca, o que você queria que um psicoterapeuta tivesse. Queria que não fosse machista. Vamos procurar uns perfis de psicólogas mais jovens, então? Eu gosto de senhoras, queria fazer uma psicoterapia com uma senhora que lembra minha avó. Vamos procurar uma psicóloga mais de idade. E você ir vendo assim, tudo que puder te ajudar a fazer o tratamento que você precisa, você usa, porque é importante. Mas tem que ter essa abertura, e é difícil você forçar essa abertura, já estou pronta para me abrir no psicólogo. Não, você vai a primeira vez. Demora até você conseguir realmente se abrir, né? Lógico, então. A gente que tem amigos de longa data, a gente ainda descobre coisas deles, não vai ser em 5 sessões de terapia que o psicólogo já vai te conhecer completamente. Sim. Então leva tempo, é um processo longo mesmo. Às vezes desmotiva quando a gente, que nem ir pra academia, eu quero perder 10 quilos, vai demorar uns 2 anos aí. Sim. Mas a gente tem que pelo menos dar o primeiro passo. E aí, se a gente gostar, fica mais tranquilo de ir caminhando. Então, sim, é importante sempre não desistir de pedir ajuda. Não aceitar que essa condição de sofrimento é a condição que você está condenado para sua vida, pelo amor de Deus. Não é isso, gente. Não é isso. A vida tem que ser boa. Tem a parte ruim da vida, mas é parte da vida. É aquela ondinha lá, é sempre... A terapia também, uma hora você vai sair super feliz, desabafei pra caramba. Outro dia você vai sair super pesado. É assim mesmo. É um processo, né? É um processo. Então, o importante é pedir ajuda. Se você tá querendo, não tomem decisões em momentos de crise. Não tomem. Se você tá desesperado, se você tá mal, dorme. Mas eu vou chorar até dormir. Chora até dormir. Seu corpo vai desligar em algum momento. Mas não deixa de buscar ajuda. E não tome decisões em momentos de crise. Porque a gente tem algumas coisas que... Aquela série lá, o 13 Reasons Why, um desperdício. Ai, misericórdia. de serviço. Uhum. Romantiza isso e tudo mais. Mas não escutem aquela série, por favor. Busquem ajuda, não desistam. Cuidem de vocês. E quem tá bem, cuida de quem precisa também. Bia, muito obrigada mesmo de você participar. E, gente, então é isso. Se vocês precisam de ajuda, busquem. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais para ajudar esse projeto e esse episódio, principalmente, ir mais longe. E eu vejo vocês na próxima. Obrigada mais uma vez, Bia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.